Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Ive Friso e esse é o primeiro episódio do tema Economia Regenerativa e Revelações Ecossistêmicas. O canal Design Regenerativo está se propondo a trazer conteúdos semanais a respeito de temas relacionados às culturas regenerativas e eu vou coordenar essa linha, esse tema, e a gente está no nosso primeiro episódio aqui. E eu escolhi falar um pouquinho sobre a relação entre a economia regenerativa e as culturas regenerativas e também me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Ive Friso, eu sou facilitadora de processos colaborativos e também consultora em desenvolvimento organizacional, muito focada em design organizacional responsivo, implementação de autogestão e como a gente cria as condições para construir uma cultura regenerativa dentro das organizações. Então, eu me coloco como designer, né, como para pensar culturas regenerativas em sistemas sociais. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei, né, nesse tema e nessa atuação hoje em dia. Na verdade, eu comecei na área da biologia, então eu fiz graduação em ciências biológicas na UFSCar, e depois decidi me especializar na área de ecologia, então eu fiz um mestrado e um doutorado em ecologia e recursos naturais, né, o programa PPGRN. E durante esse meu trajeto na academia, eu tive algumas frustrações, porque eu fui para a ecologia muito querendo entender as dinâmicas, as relações, os padrões da natureza, como a vida se dá, como que a vida evolui e, e perpetua, né? E como que a natureza faz isso acontecer e tudo mais. Mas eu percebi que a parte da ecologia era muito focado no método científico e tinha muita estatística envolvida, comprovação de tese, refutar a tese, hipótese, né? E para isso eu precisava muito de essa parte estatística que não era muito meu forte. E também me sentia um pouco frustrada com relação a causar um impacto direto. Então eu sentia que os saberes que eu produzia nem sempre eram tão acessíveis, né? Geralmente eram produzidos em inglês, tinha né, um pagamento de uma taxa para que eu pudesse publicar, pagamento das pessoas para que elas pudessem acessar o conhecimento. Então eu sentia que existia uma barreira ali entre a ciência que era produzida e a ciência que era divulgada, né? E que chegava e impactava as pessoas de forma direta. E aí eu senti a necessidade de estar mais atuante no impacto direto, né? Nessa transformação cultural e a partir desse entendimento dos padrões e de como a vida acontece, eu gostaria de gerar transformações sociais e ambientais que eu não me sentia gerando com tanta profundidade. Então, decidi ir para a área de educação ambiental, né? Então, primeiro eu fiz uma especialização na USP, de educação ambiental, e lá eu entendi que o que eu chamava de ecologia, né? Que eu defini que eu queria fazer ecologia quando eu estava na 7ª série, tinha 13 anos, na verdade era educação ambiental. Então, que o que me motivava mesmo, o que me movia, era essa transformação cultural, era a evolução dos sistemas sociais. Então, eu entendi isso nessa especialização e resolvi focar minha atuação mais na área educacional. Foi aí que eu conheci a permacultura, comecei a trabalhar em coletivos de permacultura. Por meio da permacultura, eu conheci a pedagogia Waldorf, antroposofia, e decidi fazer uma transição de carreira e escolhi fazer um curso na Suécia, que chama IPE, Youth Initiative Program, que me colocaria mais próxima da antroposofia e da pedagogia da Waldorf, que era um tipo de educação na qual eu acredito e queria saber um pouco mais. Mas eu tive uma grande surpresa ao chegar na Suécia, nesse programa, eu entendi que, na verdade, ele se tratava de empreendedorismo social, de como que a gente pode produzir transformações no mundo, né, por meio de iniciativas. Ele era todo baseado, assim, na antroposofia, ficava num centro antroposófico lá na Suécia, numa comunidade, com fazendas biodinâmicas, e foi um momento incrível, assim, que eu tive muito contato com tudo isso, mas eu percebi que essa área do empreendedorismo social me atraía muito. E ainda era muito novo no Brasil, que foi 2014, 2015, então era muito novo, não ouvia falar tanto, eu conheci lá, e quando eu voltei, eu resolvi atuar nesse ramo, mais diretamente. Principalmente porque tinha uma questão da autonomia, assim, sabe, que
que o empreendedorismo social traz por meio de iniciativas e projetos e negócios, resolver problemas sociais e ambientais. Então, essa vertente da autonomia também me interessou bastante. E então eu fui trabalhar como consultora para fazer incubação de negócios de impacto, negócios sociais. E depois fui empreender nessa área com uma escola de empreendedorismo social para jovens do ensino médio aqui no Educação, que foi criada lá em Curitiba. Eu queria trazer para São Paulo, então fiz alguns projetos na Zona Sul. E essa empresa, esse negócio social, era uma empresa B, então eu conheci o ecossistema de negócio de impacto, as empresas B que têm essa certificação, que em outro episódio a gente vai falar um pouco mais de tudo isso, vai falar de empreendedorismo social, vai falar de novas economias, sistema B, negócio de impacto, não vou me aprofundar aqui, mas nessa época eu fui morar em São Paulo, então em 2015, conheci a Flávia, a gente começou a atuar juntas num projeto de educação e permacultura, chamado Permaeducação, ancorado por uma amiga querida, Cibele. E aí conheci todo esse pessoal que já estava envolvido, né, com design regenerativo, entrei pro grupo do Facebook, que a Flávia iniciou nessa época, e comecei a me conectar com as pessoas que já estavam estudando esse tema, já estavam se aprofundando, e que ainda era muito novo no Brasil, mas que já tinha pessoas olhando para isso. Bom, com a evolução de tudo isso, eu resolvi ir, depois de 2 anos, né, empreendendo projetos em São Paulo, eu resolvi ir trabalhar no Sistema B, que é uma ONG que apoia a certificação de empresas e cuida de toda a comunidade das empresas que existem no Brasil. Então, ela não faz a certificação em si é feita por uma ONG nos Estados Unidos que chama Bileb, mas ela apoia todo o processo anterior à certificação e pós-certificação. Então, primeiro entrei para atuar como analista de impacto e depois fui cogestora de comunidades para expandir esse movimento pelo Brasil. E aí conheci pessoas incríveis, fazendo iniciativas maravilhosas no sentido de promover negócios de impacto, o setor 2,5 e tudo isso que a gente vê, né, crescendo muito agora. E depois de um tempo trabalhando no Sistema B, eu entendi que eu queria estar mais atuante na transformação dos sistemas sociais. Então, mais atuante ainda como consultora para, né, dar o próximo passo, assim, sabe? De ser uma empresa B, ser um negócio de impacto é muito bom, mas tem passos de transformações mais profundas possíveis. Então, eu foquei muito nessa parte de implementação de autogestão, construção de ambiente integral, propósito evolutivo das organizações, né? Então, olhar para tudo isso e traçar caminhos para que os sistemas sociais evoluíssem nesse sentido. E aí que meu caminho se cruza novamente com o da Flávia, ela me convidou para estar nessa coordenação desse tópico específico, então eu passei de bióloga para olhar um pouco mais para economia, agora como consultora, e tudo isso me interessa muito no sentido de como é que a gente põe as organizações a serviço da construção de uma, né, de uma mudança de paradigma, de como é que os sistemas sociais operam baseados na lógica, nos valores e princípios das culturas regenerativas. Então, é isso que eu olho para agora e é um pouquinho de tudo isso que eu quero trazer com os conteúdos, né, no canal do Design Regenerativo. Bom, e falando um pouquinho do tema de hoje, a economia regenerativa. Antes eu vou só pontuar os tópicos, tá? Que eu elenquei para a gente ter aqui no canal. Então, eu acredito que a gente vai passar por falar um pouquinho de políticas públicas, direitos da natureza, permacultura, economia regenerativa, desenvolvimento biorregional e comunitário, emergência climática, biomimética, bioeconomia. Então, acredito que eu vou perpassar por tópicos desses temas. E o tópico de hoje, então, agora retomando, é falar um pouquinho mais da economia regenerativa e da sua relação com as culturas regenerativas, né? Então, vamos lá. Esse tema, economia regenerativa, ele vem um pouco baseado no artigo do John Fullerton. O John Fullerton foi um grande diretor, empresário da JP Morgan, então ele trabalhou, acho que uns 20 anos
na JP Morgan, e aí ele percebeu que o sistema econômico atual, ele produz um tipo de sociedade que não estava condizente com as crenças dele, que ele queria pensar em algo que não fosse tão degenerativo e que ele tinha conhecimento suficiente para propor um novo modelo de sistema econômico. Então, ele sai do JP Morgan, da JP Morgan, funda o Instituto Capital e, em 2015, lança o artigo Capitalismo Regenerativo, falando um pouquinho sobre as bases de como seria esse sistema econômico. Então, assim, como princípio básico, ele traz a valoração do sol e da terra como bens de capital original, então um sistema que dá suporte à vida humana, então considerar isso na conta, que é algo que a economia ecológica já tinha falado lá atrás, na década de 70 e 80, em outro vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E como definição, né, do termo de capitalismo regenerativo proposto pelo John Fullerton, é a aplicação das leis da natureza e padrões de saúde sistêmico, como auto-organização e auto-renovação para a sustentação da vitalidade do sistema socioeconômico. Então, né, também a gente vê aí que se baseia um pouco na biomimética, né, então se inspirar nas leis da natureza e nos padrões de saúde sistêmica para fazer essa auto-renovação e sustentação da vitalidade do sistema socioeconômico. Então, a gente já vai vendo de onde ele puxa algumas inspirações. E esse conceito é baseado em 8 princípios. Então, eu vou trazer os 8 princípios. E eu trouxe isso para a gente olhar, assim, tudo que a gente vai falar de iniciativa aqui, de novas economias, para que seja regenerativo, tem que estar baseado nesses 8 princípios, ou tem que dialogar com os valores das culturas regenerativas. Então, eu vou introduzir esses 8 princípios da economia regenerativa e os valores das culturas regenerativas, para que vocês saibam que tudo que a gente vai trazer aqui está ancorado nesses princípios e valores. Então, vamos lá. O primeiro princípio-chave, né, da economia regenerativa são os relacionamentos. Então, é reconhecer a interdependência entre a espécie humana e a natureza. Então, voltar a se reconhecer como natureza. Isso tem muito a ver com a mudança de paradigma antropocêntrico, que reconhece a espécie humana como acima das outras espécies, para o paradigma ecocêntrico, que reconhece que o ser humano é só mais uma espécie dentre todas as espécies no planeta Terra. O segundo princípio é a riqueza holística, que é um convite a gente ressignificar o que é riqueza para a gente. E uma proposta de que riqueza seja o bem-estar do conjunto, do todo, e não, né, de uns em detrimento do sofrimento ou da não saúde de outras pessoas, ou, né, dessa desigualdade social que a gente vê tão grande, da devastação ambiental e tudo mais. Então, essa ressignificação de riqueza. O terceiro princípio está ligado à importância que tem a inovação, a adaptação e a sensibilidade, devido ao mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de complexo, ambíguo, muito volátil, que é o que eles definiram como o mundo VUCA, que já teve uma evolução desses acrônimos, né, que às vezes eles ajudam a gente a entender, mas também podem reduzir um pouco, ser um pouco reducionista, então eu tomo um pouco de cuidado na utilização dos acrônimos. Mas o que a gente vê hoje é uma sociedade que viveu uma revolução da informação, com a terceira revolução industrial, e que é uma sociedade hoje globalizada e em rede, interconectada. Então, isso gerou uma velocidade de transformação que se deu pela revolução da informação, em que é muito mais importante que a gente saiba inovar e se adaptar e sentir o que está acontecendo no campo, do que prever ou controlar qualquer coisa, porque está bem difícil, né, exercer o controle sobre um mundo extremamente complexo, né, e volátil. O quarto princípio é a participação empoderada, que tem a ver com reconhecer o valor das partes no todo e acolher as necessidades das partes no todo. Então, olhar para o todo e olhar para as partes com a mesma importante e olhar para todas as necessidades e incluir. Então, autorresponsabilidade, inclusão radical, tem a ver com essa participação empoderada. No quinto princípio, a gente vai olhar para honrar a ancestralidade, honrar o local também, né? Então, a gente vive numa sociedade
globalizada, mas esquecer um pouco dessa questão do local. E a gente fala muito em pensar global e agir local. Então, honrar tudo que é local, a comunidade, a ancestralidade, e valorar esses saberes e entender que são capitais. Capital simbólico, capital social, todos, né, são capitais que a gente fala de intangíveis, mas que têm sua importância. Então, nutrir comunidades e regiões saudáveis e resilientes de acordo com a sua essência, a sua história. O sexto princípio é a abundância do efeito de borda, que é reconhecer a abundância que existe na diversidade. E a criatividade, né, como um fator de impulsionamento de abundância e de diversidade. Então, também acolhimento e reconhecimento e inclusão radical, assim mesmo, da diversidade. No sétimo princípio, a gente vai falar de fluxo circulatório robusto, então que para ter uma saúde econômica, a gente depende de fluxos circulatórios robustos e do reconhecimento dos diferentes capitais. Então, o Pierre Bourdieu, né, na década de 50, definiu que capital é poder, então são algumas formas de poder, e definiu algumas formas de poder, e hoje em dia a gente já tem descrito 8 tipos de capitais. Então tem capital financeiro, capital vivo, capital social, capital simbólico, capital experiencial. São 8 tipos de capitais, que a gente vai se aprofundar também em um outro momento, em algum outro episódio, mas o reconhecimento desses capitais, fazer com que eles entrem na conta, também faz parte de fortalecer e dar robustez para o fluxo circulatório. E o equilíbrio entre, como oitavo princípio, né, o equilíbrio entre a eficiência, resiliência, colaboração, diversidade, coerência, pequeno, grande, global, local. Então, ter esse equilíbrio. Bom, esses são os 8 princípios chaves. E tudo isso para pensar como é que a gente pensa em negócios, iniciativas, modelos econômicos que sirvam a uma cultura de regeneração, que tragam mais energia e vitalidade para um sistema do que retirem energia e vitalidade. Então, para tangibilizar tudo isso, o Instituto Capital lançou uma iniciativa que chama Regenerative Communities Network, que nomeia 15 iniciativas em 8 países que estão alinhadas a esses princípios. E a boa notícia é que a gente tem uma delas no Brasil, que é a Sinal do Vale, que tem como missão a regeneração em vários sentidos, seja do cinturão de Mata Atlântica que envolve o Rio de Janeiro, até formas de se produzir alimento, até as relações, formas de se aprender. Então, tem iniciativas em todos esses sentidos. Então, para quem quiser entender um pouquinho mais, é só dar uma pesquisada, mas a gente vai se aprofundar em outros vídeos. Mas só para tangibilizar um pouquinho o que eu estou falando desses 8 princípios. E tudo isso alinhado a produzir sistemas sociais que sejam resilientes, alinhados, equitativos, salutogênicos e baseados na ética ecocêntrica, que reconhecem a interdependência entre os seres, a sua essência e a sua potência, né? Então, a essência e a potência de cada ser gerando saúde para o sistema, que se restaura, se renova e se revitaliza por conta própria. Então, isso são as bases, né, os valores para uma cultura regenerativa. É muito difícil e eu nem quero definir uma cultura regenerativa, porque acho que, a gente, né, como o Daniel Wall diz, a gente tem mais perguntas do que respostas, e eu acho que eu sempre coloco culturas regenerativas no plural, porque cada localidade reconhecendo e honrando, né, a ancestralidade, a localidade, vai se dar de uma forma, então não tem uma fórmula e nem é para ter uma fórmula, então isso não é uma definição, mas são características, valores, princípios. Então, o que a gente vai falar aqui nesse tema específico? A gente vai falar muito de iniciativas, políticas públicas, negócios, formas de fazer economia, novas economias, setores, tudo que está relacionado a formas de se produzir sistemas sociais que dialoguem com isso que a gente falou até agora, com esses 8 princípios, com esses valores. Então, essa é a proposta para esse canal. Espero que vocês tenham gostado.
E a gente volta no mês que vem, falando um pouquinho mais sobre essas temáticas.